Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a janela de transferências no futebol brasileiro que volta a ficar à disposição no próximo dia 10 de julho. Uma excelente oportunidade para o Vitória tanto reforçar o seu atual plantel com melhores contratações, quanto também a preocupação do torcedor com vendas dos seus principais destaques desde o ano passado com a conquista da Série B para a sequência do ano. O que eu quero dizer com isso? Algumas ofertas que foram sim apresentadas ou pelo menos sondagens ao Wagner Leonardo, ao Lucas Arcanjo, Dudu, também ao Mateuzinho, que com toda certeza voltarão a acontecer neste mês de julho, apesar deste momento instável do Vitória na temporada. Se a gente pegar o saldo geral do ano, não é tão negativo assim, porque o Vitória foi o campeão do Campeonato Baiano, mas o começo de Série A é de fato terrível. Ainda assim, e aí o Vitória ele precisa ter a inteligência, também a diretoria, ao não aceitar qualquer oferta, porque esses clubes também, como por exemplo o Wagner Leonardo, que recebeu uma proposta neste ano do futebol da Rússia, o Dudu também teve sondagem da Rússia e uma proposta recusada de 20 milhões de reais, com certeza os clubes estão sabendo neste momento ruim do Vitória e tentarão oferecer valores menores, né, com a justificativa de um ruim Campeonato Brasileiro. O Vitória não pode cair nessa, até porque não é um clube que precisa vender a janta para comprar o almoço ou vice-versa, né? Então o Vitória ele pode sim se dar o luxo de continuar com esses jogadores que têm contratos longos. E aí fica a possibilidade também de uma negociação. O Dudu é um volante que encara um momento ruim nessa temporada, né? Ainda não encontrou o seu futebol da última Série B. Pode ser uma possibilidade, por exemplo, de venda, né? Neste ano, o Leão, que recebeu uma proposta pelo Dudu de 20 milhões de reais, acabou sendo recusado. Eu gosto do Dudu, até imaginei que ele faria uma Série A bem mais regular. É jovem ainda, tem só 25 anos de idade, pode se reencontrar nesse ano. Esta proposta que foi confirmada pelo Marcos Guedes, do canal Resenha do Leão, esta proposta do exterior de 20 milhões de reais, o Vitória que tem 60% dos direitos econômicos do atleta, então ficaria somente com 12 milhões e acaba não compensando, né? A gente observando esses números. No ano passado foram 20 jogos na Série B com uma assistência, foi comprado em definitivo do Volta Redonda e agora recebendo esta proposta, né? Ou seja, na metade da temporada. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esta preocupação também, que é plausível, e se você faria um negócio, por exemplo, com o Dudu, visando outras contratações na metade do ano. Eu não gosto assim de liberar um jogador por um valor muito menor, mas se conseguir levar essa proposta, o Vitória ficar com pelo menos, vamos colocar aí 15 milhões para o Dudu, sendo uma negociação rápida, enfim, talvez pode ser algo a se pensar. Ele que vem sendo titular, né, acabou sendo expulso no jogo contra o Atlético Goianiense, mas foi titular contra o Botafogo, contra o São Paulo, contra o Vasco. A questão é mais a irregularidade, algo que não aconteceu no ano passado jogando a Série B. Ele que é revelado nas categorias de base do Santos e também da Portuguesa Santista. Pode deixar o seu pitaco a respeito do Dudu e essa possibilidade de vender um e contratar outros jogadores. O Vitória com 20, 15 milhões de reais no bolso para a janela da metade do ano, tendo criatividade, dá sim para reforçar o seu elenco. Só não pode sair vendendo todo mundo. Lembrando que o Dudu tem contrato até o final da temporada de 2026, tá bom? Outro jogador também procurado nesse ano foi o zagueiro Wagner Leonardo. Recebeu uma proposta de 13 milhões e 400 mil reais, negada pela diretoria do Leão. Esta oferta que chegou no finalzinho do mês de dezembro do ano passado, tá? Por um clube da Rússia que não teve o seu nome revelado. Então o Dudu também foi procurado por um clube russo, o Wagner Leonardo tem nessa proposta oficial. Também não é uma temporada espetacular do zagueiro, mas tem só 24 anos de idade. Se for para o Vitória negociar, com toda certeza tem que ser por números maiores. O contrato do Wagner vai até dezembro de 2025 em Salvador, né? Foi comprado em definitivo do Portimonense na temporada passada e tem um cartaz grande, tanto aqui no futebol brasileiro. Neste ano já foi especulado no São Paulo, no Atlético Paranaense e também no Internacional. Lá na Europa, né, ele jogou apenas pelo Portimonense, não foi bem, somente um jogo na temporada passada, antes de ser contratado, né, pelo Vitória para a disputa da Série B. Até aqui, assim como o elenco oscilante na Série A do Campeonato Brasileiro, já são 6 jogos com um gol marcado. Lembrando, é importante esses jogadores também, até mesmo para o Vitória, não perder eles para clubes aqui do Brasil, realizar 8 jogos logo no Campeonato Brasileiro, que é o limite, né, que cada jogador pode atuar por um clube. Então não faria sentido, por exemplo, vamos colocar aqui uma situação hipotética, o São Paulo, o Atlético Paranaense ou o Inter, contratar o Wagner Leonardo sem ele poder disputar
a Série A do Brasileirão. Mas a janela internacional acaba sendo sim uma preocupação, porque estamos falando de moedas muito mais fortes, né? Dos Estados Unidos, da Europa, enfim, até mesmo da Ásia, que lá tem clubes endinheirados, né? No Catar, numa Arábia Saudita, Emirados Árabes, enfim, até mesmo a Tailândia, Vietnã. Vamos ver, tá? Acho que o Wagner Leonardo deve sim continuar no Vitória para a sequência da temporada. Tem esse contrato até dezembro de 2025. O outro jogador também que recebeu oferta neste ano foi o goleiro Lucas Arcanjo. O Arcanjo, o contrato dele é até dezembro de 2026. Um dos poucos, né, jogadores formados nas categorias de base do Vitória que vem jogando com frequência nesse ano, e acho que para o Vitória vender, né, o Lucas Arcanjo não poderia pensar menos do que 15, 20 milhões de reais de forma alguma, tá? Um goleiro muito bom, seguro, jovem, só 25 anos de idade. O Corinthians, por exemplo, está sem goleiro, então assim, acaba preocupando, né, o Lucas Arcanjo, que esteve também na mira do Botafogo neste ano. Tem um carinho muito grande, tá? Acho que não vai deixar o Vitória de forma alguma nesta metade do ano, mas, né, futebol, dinheiro acaba envolvendo muita coisa. Então, se a gente pegar essas ofertas aí, 20 milhões pelo Dudu, mais 13,5 pelo Wagner Leonardo, e pelo menos, aí, no mínimo 15 milhões pelo Lucas Arcanjo, já estamos falando de 48 milhões de reais. Então, quase 50 milhões. Eu venderia esses três jogadores para colocar 50 milhões e voltar a estaca zero para contratações nessa metade do ano. Olha, sendo bem sincero, eu acho que não dá tempo, tá, para o Vitória fazer uma grande reformulação dentro do seu plantel, e ao mesmo tempo não faz muito sentido você liberar os seus principais jogadores, mesmo que estejam vivendo essa fase instável, em uma metade de temporada, tá? Talvez para o ano que vem uma reformulação possa fazer mais sentido, né? O Lucas Arcanjo, que nessa temporada um titular absoluto, 20 jogos até aqui no ano passado, foram 47 atuações com 2 assistências, né? Ele que sofreu 25 gols até aqui em 20 jogos na temporada. E o outro nome também, que ainda não recebeu proposta, mas acredito que deve sim entrar no radar de clubes do exterior, é o Mateuzinho. Eu gosto demais do Mateuzinho, até esperava o Vitória, eu acho que a Série A do Mateuzinho é boa, tá? Até aqui, mas eu esperava um Vitória mais consistente e com o Mateuzinho sendo sim um dos principais destaques, tá? Não só do Vitória, mas deste Brasileirão. Até aqui na temporada, 2 gols e 6 assistências em 27 jogos. Acredito que o Vitória se encaixando nesse ano terá como peça fundamental o Mateuzinho, né, assim como já está no meio de campo, na meia esquerda, 1,65 m de altura, e ele que tem contrato no Leão até o final da temporada de 2025, pertence de fato ao Vitória, foi comprado, né, em definitivo do ano passado, do Ipiranga do Rio Grande do Sul. E o Mateuzinho, que aqui no Brasil, ele já foi especulado em outros clubes da Série A, mas pelo que eu apurei não houve nenhum tipo de proposta oficial para a diretoria do Vitória. E só um pitaco, tá? Acho que o Mateuzinho ele tem uma característica muito semelhante ao que jogam, por exemplo, no Campeonato Português, tá? Então eu tenho essa preocupação também com o Mateuzinho. Acho que ele não vai deixar o Vitória, porque é uma coisa também que o jogador ele tem que pensar. A visibilidade que você tem aqui no Brasil jogando uma Série A é muito grande, né? Então, por exemplo, se o Vitória consegue se recuperar, tendo o Mateuzinho marcando aí 5 gols e dando 7 assistências em uma Série A, com toda certeza no final do ano ele vai estar muito mais valorizado do que saindo agora, tanto para uma renovação contratual, ganhando mais no Barradão, ou até mesmo negociações com outros clubes do Brasil, enfim, um aumento do salário, venda do jogador. O mais importante é que, assim, apesar dessa preocupação, são jogadores que pertencem ao Vitória, e esta filosofia é muito boa. Você pode questionar, e eu também questiono, a diretoria, a comissão técnica, mas o Vitória, pelo menos, os seus jogadores pertencem ao clube. Não fica naquela coisa que o Goiás, inclusive, né, que é o clube que eu torço, vou deixar meu canal do Goiás aqui embaixo na descrição, adora fazer. Não acho que é um problema, mas você ter só jogador de empréstimo é muito perigoso. Então, por exemplo, igual o Goiás acabou pegando de empréstimo Pedro Raul. Foi negociado, o Goiás não ficou com nada. O Lucas Alto, também zagueiro que foi para o Botafogo, desta mesma forma. Você pode ter um ou outro zagueiro, né, um outro jogador que não pertence ao seu clube, mas eu gosto dessa visão do Vitória, de seus principais destaques pertencerem ao Leão. Ou seja, pode sair, deixa uma mágoa no torcedor, mas pelo menos deixa uma grana também no clube. Então, sabendo trabalhar com inteligência, apesar dessa preocupação, né, de perder jogador, que pode sim acontecer nessa próxima janela, ao menos são jogadores que pertencem ao Vitória, com grande parte também dos direitos econômicos no Barradão, e querendo ou não acaba sendo uma lenda, né, a possibilidade de mais grana também, mesmo com saídas. Vamos ficar atento a respeito desse assunto. Qualquer novidade volto a falar aqui com vocês, e pode deixar o seu pitaco
aqui embaixo também nos comentários sobre outros jogadores com bom destaque, enfim, quem você pensaria em negociar e quem contratar nesta janela da metade do ano.